bom estarmos aqui louvando a Deus, como diz a velha canção, né? É um prazer estarmos com os irmãos. No culto de manhã tivemos um culto abençoado, e esse culto também é abençoado, porque o principal do culto é que está presente o Senhor Jesus. Amém? Você que nos assiste aí pela internet, está aí encolhidinho no seu cobertor, talvez, né? Com esse friozinho, acompanhe também conosco esse culto, esse momento que entregamos ao Senhor um tempo para louvar e para meditar na palavra de Deus. Amém? Alguns avisos. Vocês deram falta aí do nosso irmão Marcelo, que não está aqui, né? Ele está acometido com uma enfermidade, pneumonia. Então a igreja ore pelo nosso irmão Marcelo, pelo seu pronto restabelecimento, né? Estou sabendo aí que ele está tomando os remédios direitinho, né? Geralmente os homens são teimosos, né? Demoram a ir para o médico, né? Isso aí a coisa vai piorando. Mas acredito que o nosso irmão Marcelo está sendo bem assistido ali. Amém? Ore por ele. Hoje nós começamos na escola bíblica um tema novo, chamado Tudo Entregarei. Tudo Entregarei. E a propósito, vocês que são mais irmãos da noite do que do dia, né? Os noctâmbulos, que vem à igreja à noite somente, você é um sério candidato para frequentar a escola bíblica, tá bom? É mais do que um convite, é uma convocação santa, uma santa convocação para o estudo da palavra. Serão temas tratados ali, muito preciosos para a nossa fé. E enquanto igreja, nós vamos progredir bastante na nossa caminhada como igreja do Senhor na face da terra. Então, é um convite que eu estendo para você, mas naquele sentido de convocação, tá bom? Que você possa entender que o seu domingo não é seu. O seu domingo é do Senhor, né? Como já disse aqui outrora, outras vezes, eu nasci dentro de igreja, cresci dentro de igreja, eu respirei igreja o tempo todo. Então, para mim, domingo sempre foi igreja, né? Desde menininho. E é bom nós termos essa ideia para poder praticá-la, porque enquanto igreja nós fazemos aquelas práticas necessárias para o crescimento mútuo do crente e o seu lugar de culto. O crente cresce na medida em que o lugar do culto também cresce. E para crescer ele precisa que você, no mínimo, participe, tá bom? Eu conto com você na escola bíblica. Estou gravando aqui o rostinho de vocês, depois eu vou fazer uma chamadinha mental. Não assuste se eu mandar uma mensagem de WhatsApp, reforçando isso em particular para cada um, tá bom? Amém. Hoje começamos, como o pastor Manuel bem frisou, né? Nossas 7 semanas de jejum, tá? Irmãos, não encare isso somente como mais uma atividade da igreja, tá? Por trás de tudo quanto havemos trazido para o corpo desta igreja, tem o seu propósito. Nós vamos ver daqui a pouco, na mensagem, a necessidade que nós temos de constantemente orar e jejuar. Primeiro, porque nós somos seres gerados no Espírito Santo. Deixamos de ser aqueles meros homens e mulheres carnais, mas agora gerados no Espírito Santo, para uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo evidencia uma dependência total, irrestrita, da presença e da vontade do Senhor. E só poderemos conhecer essa vontade do Senhor se nós estivermos também praticando a oração. A oração e o jejum como disciplina
espiritual. Nós vemos aí, na cidade de São Paulo, tantas academias, não é? Smart Fit, Bio, isso, Bio aquilo e tal. Há umas centenas delas lá perto de casa, e pessoas de todas as idades, né? Ali exercitando o seu corpo. Alguns por causa da saúde, outros porque o corpo é como fosse um próprio Deus dele próprio, mas enfim, está ali fortalecendo e praticando uma ginástica. E o apóstolo Paulo ele fala aqui que essas coisas, elas ficam por aqui mesmo. Mas as disciplinas espirituais, elas são para a vida eterna. Elas são para toda a vida. E nessa vida que não acaba na sepultura, mas ela continua para a vida eterna. Você quer ter experiências com Deus? Você quer andar com Deus? Você quer ser amigo de Deus? Então você precisa orar e jejuar. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, ou que você ligasse, enfim. O texto de hoje está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Tá? Se você abrir a sua Bíblia aí, fica depois de Gálatas, fica depois de Efésios, fica depois de Filipenses, Colossenses. Terminando Colossenses, já vem a primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo 5. No capítulo 5, dos versos 12 até o 24. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 24. A palavra do Senhor diz assim, eu estou usando a Bíblia Vida Nova, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Pai querido, em nome de Jesus, lemos as Escrituras Sagradas, que cremos e observamos como a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, nessa noite, e promove em nós e os aspectos necessários desse trecho, para que possamos entender, compreender, aprender e praticar. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja. Essa igreja fica na cidade de Tessalônica, por isso chama-se Tessalonicenses, né? Quem nasce em São Paulo, na cidade de São Paulo, é paulistano.
não é São Paulino, como diz o meu cunhado, né? E aqui quem nasceu, ou quem ainda nasce em Tessalônica, é um tessalonicense. Essa igreja ela é plantada por Paulo em circunstâncias bem interessantes. E esse plantio dessa igreja, você vai poder comparar comigo na escritura que está em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17. Atos dos Apóstolos 17. Paulo, ele está em meio à sua segunda viagem missionária. Ele tinha terminado a primeira viagem missionária, ele tinha subido até Jerusalém, com algumas questões muito importantes para a igreja, porque naquele momento, a igreja em si, era basicamente formada por judeus convertidos. Estava tudo bem, tudo tranquilo. Mas a partir do momento que os gentios também são chamados para essa graça, aqueles que não eram judeus, aqueles que não guardavam o sábado, aqueles que desconheciam as leis lá do Pentateuco, eles começam também a ser convertidos pelo Senhor. E é pelo Senhor que eles são convertidos. Não é por causa de um proselitismo, não é por causa somente de uma religião a mais. Não, o Senhor lhe está salvando um povo no mundo, quer judeus ou quer não judeus. E isso nos importa, porque nós estamos incluídos nessa aliança. E nesse momento, Paulo tem que ir para Jerusalém levando algumas questões muito sérias. Os gentios, eles estão se convertendo, e agora? O que vai acontecer? Será que eles têm que praticar as mesmas práticas judaizantes? Como a circuncisão? Como guardar o sábado? Ele levou essa questão para Jerusalém, onde estavam a cúpula da igreja. Pedro, João, Tiago. E a partir desse momento, ele se prepara para a segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, ele tem como companheiro de viagem a Barnabé. E no começo da primeira viagem missionária, Barnabé quer levar consigo João Marcos. Só que João Marcos é um garoto ainda. E ele desiste no meio do caminho. E quando Paulo e Barnabé se preparam para a segunda viagem, Barnabé fala assim, vamos levar conosco o João Marcos. E Paulo falou, esse menino aí não dá para contar com ele. E tal foi a desavença entre eles, que eles se separaram. Paulo pega Silas e vai para um canto, Barnabé com o João Marcos vai para outro canto. Começa a segunda viagem missionária. Essa viagem missionária, Paulo começa passando por Derbe, Listra, e eles encontram um jovenzinho chamado Timóteo. Esse Timóteo, ele é filho de pai grego e de mãe judia. Paulo pega esse menino, acolhe ele debaixo de sua asa, circuncida o menino e põe ele para andar com ele. Isso vai ser uma pessoa fundamental para a carta de 1 Tessalonicenses. Veja que, então, logo em seguida, e eu estou contando essa história para vocês, para você entender o contexto dessa carta. Logo em seguida, Paulo, ele quer passar, né? Ele desce até Troade, ele quer passar por uma região, mas ele tem uma visão de noite. E essa visão tinha um homem macedônio que dizia para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, ele entende que o Espírito Santo, ele está direcionando essa viagem agora para uma área, para um lugar geográfico que ele não tentaria ir. Mas ele adentra a Macedônia
E concluindo, ele começa a evangelizar aquelas cidades. Ele vai, então, para Filipos. Lá em Filipos, ele funda uma igreja. E lá em Filipos, ele apanha, leva umas varadas. Ele tem que sair fora. E então ele chega em Tessalônica, com o couro doendo, ferido, mas nem por isso desistindo do seu chamado. Talvez possamos extrair aqui alguma lição para nós. Muitas vezes o Senhor, quando nos chama, aliás, deixa eu corrigir essa fala. Toda vez que o Senhor nos chama, não vai significar ausência de lutas e tribulações. Mesmo fazendo a vontade de Deus, no lugar em que Deus quer que nós o sirvamos, no lugar em que Deus quer que sejamos um agente dele, da sua mensagem, não significa que haja ausência de lutas, provações, perseguições e algumas surras, talvez. Paulo chega lá em Filipos, lá em Tessalônica, e da mesma forma ele começa a pregar o evangelho ali, mas tão logo ele começa a pregar o evangelho, vêm as perseguições. Ele precisa sair fora. Ele vai para Bereia. Então a igreja de Tessalônica, aqui pegamos o gancho. A igreja de Tessalônica é uma igreja jovem. É uma igreja formada de novos convertidos, sim. A Bíblia usa uma palavra chamada neófitos. Neófito significa novo convertido. Essa carta de 1 Tessalonicenses, ela é escrita ali por volta do ano 49, 50. É uma das primeiras cartas que Paulo escreve. No cronograma das cartas de Paulo, quantas cartas Paulo escreve na Bíblia? Alguém sabe? Vem para a escola bíblica, você vai aprender. 13 cartas. Parece, alguns comentaristas falam sobre isso, que ou 1 Tessalonicenses ou Gálatas, uma das duas foi a primeira carta escrita por Paulo. Quando Paulo deixa a cidade de Tessalônica, existe no coração dele uma preocupação com essa nova gente. Ele pregou o evangelho, e muitas pessoas creram, muitas pessoas foram convertidas, mas por causa da perseguição, ele tem que instituir ali alguns presbíteros para continuar a tomar conta daquele rebanho. Mas desde que ele saiu, o desejo dele é voltar para que ele pudesse ainda, como um pai que cuida dos seus filhos, ainda dar suporte, algo mais que Paulo pudesse comunicar em dons, ministérios, para que aquela igreja crescesse. Mas toda vez que Paulo, ele intentava no coração ir para Tessalônica, sempre tinha um impedimento. Quantos dias Paulo ficou em Tessalônica nessa passagem? Pouco mais de 21 dias. É possível plantar uma igreja em 21 dias? É possível porque está escrito aqui. E por que é possível? Porque a plantação de igrejas, antes de depender das minhas forças, ou das tuas forças, ou das forças humanas, elas dependem exclusivamente da vontade de Deus. E essa é uma característica dessa igreja de Tessalônica. Essa igreja de Tessalônica, ela antes de ter nascido na prática,
ela nasceu antes do desejo do coração de um Deus que tinha ali um propósito naqueles lugares. Quando Paulo tem aquela visão do macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, era o Espírito Santo dizendo, olha, vai para a Macedônia, que eu tenho um povo, está pronto para ouvir o meu evangelho. A Igreja Batista Vida Nova de Vila Prudente, antes de ter um grupo de irmãos aqui que pensasse na organização, na edificação desta igreja, na construção deste templo, e mesmo hoje nós, organizados em diretoria, em líderes, em ministérios, essa igreja ainda continua dependendo exclusivamente de Deus. Porque é Deus que tem aqui um povo seu, que Ele chama pelo seu nome. Você entende isso? É muito bom você entender isso, porque isso te traz para dentro dos planos de Deus. Isso te traz para dentro de uma agenda que talvez você desconheça. Essa agenda, ela já foi pensada por alguém antes que você pensasse em igreja. O Senhor Deus já te via aqui, nesse lugar. E eu ouso a dizer, se você está nesse lugar, é por causa da vontade de Deus. A igreja de Tessalônica é uma igreja nova. Paulo não pôde ficar ali muito tempo para ensinar, assim como ele fez na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, ele ficou lá 3 anos e meio quase. Para suprir sua necessidade, então, e saber a respeito da nova igreja, Paulo, ele não pode ir, ele envia Timóteo. Então vamos lá. O primeiro versículo da carta de 1 Tessalonicenses diz assim: Paulo, Silvano, que é o mesmo que Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Paulo reconhece que aquela igreja, ela não dependia tanto da sua presença e nem tanto da comunicação do seu apostolado para aquela gente, mas antes, aquela igreja estava em Deus e no Senhor Jesus Cristo. A Igreja Batista Vida Nova, meus queridos, ela está em Deus e em Jesus Cristo. Parece pouco para você, parece que eu estou contando coisa nova, velha, de novo. Mas é bom nós rememorarmos estas coisas para conosco, para que nós possamos alinhar a nossa vida à vida da igreja. Eu não vou cometer aqui o sacrilégio de dizer, como dizem os católicos, que não há salvação fora da igreja católica. Mas eu ouso dizer que, a partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, e confessou com seus lábios, e creu no seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, a partir do momento que você desceu aquelas águas batismais, a sua vida não é mais reconhecida por Deus isoladamente, mas Deus te vê dentro da sua igreja. E é muito triste quando alguns de nós tentam levar uma vida cristã à parte da igreja. Parece que a pessoa é tomada de uma autossuficiência, de um autoentendimento, de uma força totalmente sua que o induz a caminhar um caminho paralelo à igreja de Jesus Cristo. Antes, quando a palavra nos invoca ou nos convoca para andarmos em coletivo na sua igreja.
É muito triste que nós temos hoje uma população de crentes desigrejados. É muito triste. Preciso retornar ao Evangelho. Preciso retornar às coisas simples do Evangelho. Porque é por meio da igreja, no coletivo, é que Deus opera a sua vontade no todo. Continuemos. Timóteo vai para Tessalônica. Paulo está apreensivo, está com o coração apertado. Ele sabe que há lobos vestidos de ovelhas. Ele sabe que há pessoas que, se dizendo mestres, mas ensinam outra doutrina. Ele está preocupado porque é muito fácil enganar novo convertido. É muito fácil que o novo convertido ele não tenha discernimento para avaliar, abalizar o que lhe é dito. Mas qual é a surpresa de Paulo quando Timóteo volta para ele com boas notícias? Ótimas notícias. Que aquela igreja, ela permaneceu na mesma palavra, na mesma testemunho que Paulo havia, naquele curto período de tempo, deixado para eles. Pouco mais de 21 dias foi extremamente necessário para que aquela igreja permanecesse. Mas não é uma igreja sem problemas. Não estamos dizendo isso. Não é uma igreja que não tenha tido problemas. Mas ela permaneceu na sua vocação de igreja. A igreja de Tessalônica, então, repetindo, ela nasce da vontade única de Deus. Foi por vontade do Espírito Santo que Paulo é direcionado para a Macedônia. Uma marca imprescindível da igreja local é que ela nasce da vontade de Deus. A marca indelével da igreja em Tessalônica é que ela nasceu da própria eleição de Deus. Manter o foco, tomar posição, é uma consequência da igreja local que nasce da eleição de Deus. A igreja local, nós temos uma marca indelével, quer dizer, que não pode apagar. E essa marca que deve ser vista é que nós fomos chamados, escolhidos pelo próprio Deus. E isso nos faz manter o foco, tomar posição diante daquele que nos chama. Quem nos chama, conforme o versículo 24 que nós lemos, fiel a que vos chama, o qual também o fará, nós temos que entender que esse que nos chama, nós temos para com ele uma obrigação de fazer, de permanecer nesse chamado, de permanecer nessa vocação, de permanecer no foco. E já nós vamos saber o que a igreja de Tessalônica estava fazendo que agradou o coração de Paulo. Os crentes de Tessalônica, mesmo sendo novos convertidos, eles tomam a vida do apóstolo Paulo como modelo. E da mesma forma como Paulo dá continuidade ao seu ministério de evangelismo aos gentios, essa igreja, ela se reveste desse ministério, dessa função, dessa vocação, para cumprir, segundo a eleição, divulgar e pregar o evangelho em toda a região da Macedônia. Abra aí comigo. Na primeira carta ainda de Tessalonicenses, capítulo 1, do 6 ao 8. Com efeito, vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O que essa igreja estava fazendo é que ela estava permanecendo no modelo a qual ela havia sido fundada. E esse modelo era a vida do próprio Senhor Jesus na vida de Paulo. Eles entenderam que eles deveriam seguir um modelo. E esse modelo era o próprio Senhor Jesus. E pegando a vida de Paulo, que era um pregador do Evangelho, que era alguém que se arriscava para ir em todas as partes para levar o Evangelho, essa igreja toma para si essa missão de ser uma igreja que também é evangelizadora. No ano passado nós tivemos aqui, se não me falha a memória, um dos nossos irmãos que preside uma igreja hoje, que foi plantada a partir desta igreja. Não foi? Tem uma igreja errada daqui. E minha oração, irmãos, é que a gente se volte uma vez mais para o nosso chamamento. Que a gente se volte uma vez mais para a nossa vocação. Nós temos aí, vocês têm aí o papel para colocar as orações, né, os pedidos de orações, nesses 49 dias de jejum e oração. É claro que nós vamos colocar coisas lá que nos afetam pessoalmente. Talvez a abertura da porta de um emprego, ou a cura de uma enfermidade. Não há nada errado com isso. Mas as nossas solicitudes, elas se encerram nessa terra. Elas acabam nessa terra. Mas o Senhor está desejoso de colher em nosso meio frutos para a vida eterna. Nossos dons, nossos talentos, ministérios, dedicação, compromisso, trabalho, faça chuva, faça sol, faça frio, haja o que houver, nós estamos dispostos e prontos na seara do Senhor. Como diz um hino antigo, há trabalho pronto para ti, cristão. E a despeito desses irmãos de Tessalônica, eles poderiam arrogar-se para si alguns subterfúgios para não fazer a obra do Senhor. Por exemplo, a própria condição de não serem exímios conhecedores desse Deus, desse Senhor, desse Cristo. Eles eram novos convertidos. Eles poderiam falar, bom, a gente não conhece muito, então vamos ficar quietinho aqui, tranquilo, não é? Vamos aqui. Talvez você olhe para dentro da sua própria vida e examinando o seu coração, talvez você pense, mas o que eu darei ao Senhor? O que eu mostrarei para o Senhor e que eu posso fazer ao Senhor? Da sua própria força eu já te digo que nada, mas pelo poder do Espírito Santo, tudo é possível a você que crê. Esse mesmo Senhor que o capacitou para a salvação, Ele é poderoso, infinitamente sábio para te capacitar para a sua missão na igreja. Salvação sem missão não existe. A tua salvação, que é gratuita, é pela fé, é a graça de Deus, é o favor imerecido, você já recebeu, você já acatou, você já creu. Mas saiba que o Senhor te chama para uma missão. E não importa se você fala bem, não importa qual é o seu diploma, não importa qual é a profundidade que você tenha das Escrituras, não importa a sua
sua condição econômica ou a sua condição social, aonde Deus te colocou, Ele te coloca para que você seja uma árvore frutífera junto aos ribeiros de água limpa. Sê tu uma bênção aonde você estiver. Isso é igreja. Isso é vida. Isso é propósito. Isso é significado. Paulo chega a afirmar no capítulo 2, acompanha aí, capítulo 2, versículo 14, ele chega a afirmar assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão indo tão bem que eu posso comparar vocês, crentes de Tessalônica, da mesma forma daqueles irmãos que foram primeiros salvos, a igreja que está lá em Jerusalém, que compreendeu a sua mensagem, compreendeu a sua missão. Vocês se comparam a eles, porque vocês têm imitado ao Deus da igreja. Porque também padecesses, aí Paulo complementa no versículo 14, porque também padecesses da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando Paulo chegava na cidade para pregar o evangelho, ele primeiro pregava o evangelho na sinagoga. Ia para a sinagoga, pregava o evangelho. Quando a coisa ficava feia lá, ele partia para os gentios. E aqueles judeus que o perseguiam desde Jerusalém, eles vinham com tudo contra Paulo e contra a igreja que Paulo plantava. Então, as mesmas perseguições que a igreja aqui em Jerusalém tinha, aqueles irmãos de Tessalônica também estavam tendo as mesmas tribulações. Mas isso é, antes de tudo, eu considero isso como um louvor da parte de Paulo. Parabéns, vocês estão no caminho certo, é assim mesmo. Sejam imitadores de Deus e sejam imitadores de Cristo na sua missão, mesmo que em meio às perseguições, porque vocês estão crescendo na estatura de Cristo. Quantos de nós pode dizer diante de Deus que está satisfeito com a sua vida espiritual? Quantos de nós, se fizermos aí uma pequena avaliação, poderíamos, eu acho que eu poderia ser melhor. Eu acho que eu poderia servir melhor. No contexto de igreja, eu acho que eu preciso melhorar. Eu não preciso ser um crente de banco. Venho, sento e vou embora. Se fosse o banco comercial ainda, você vai, ou você saca ou você contrai dívida. E daqui a pouco o pastor Manuel vai pregar sobre a igreja de Laodiceia. E a mensagem para Laodiceia, ela é dura. Vocês são mornos, diz Jesus para o anjo da igreja de Laodiceia. Vocês são mornos. Antes vocês fossem frio ou quente, mas como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los para fora da minha boca. A coisa mais triste que pode acontecer é que um crente, ele não entenda o seu chamado. E a pregação desta noite é que você desperte para o seu ministério. Pastor, eu não sei. Basta que você se disponha. Eis-me aqui, Senhor. E tenha compromisso. E Ele vai direcionar você no seu corpo. Jovem bastante tímido, sabia? Dá para imaginar? Tímido, acanhado.
Mas quando eu entendi que a minha vida não era mais a minha vida, o Senhor me jogou numa fria. Numa fria daquelas. Estou lá eu quietinho, com 17 anos de idade. Aquele monte de jovens na igreja. Está tendo eleição para quem vai presidir os jovens para o próximo ano. Tiveram a audácia e talvez o destempero de me escolher. Quando eu entendi que a minha vida não era mais minha, o Senhor me direcionou justamente para aquilo que eu era mais fraco, a comunicação, para pregar, para presidir e para ensinar a sua palavra. Não importa qual é a sua fraqueza no Senhor, ela se torna fortaleza. Isso Ele faz, sabe por quê? Para que a glória não seja sua. Para que o louvor não seja seu. Para que não haja soberba. Para que não haja um egocentrismo. Mas que antes seja toda a honra, toda a glória para o nosso Deus. E é verdade o que diz. Ele escolhe as coisas loucas do mundo para se tornarem sábias. E as fracas para se tornarem fortalezas no Senhor. Onde está você na igreja? O título dessa mensagem seria Como manter o fogo do Espírito. E talvez algo que pudéssemos ser sinônimo aí, como manter o foco na vocação da igreja local. Então nós podemos começar a pregar a palavra de Deus. Agora sim, tudo isso aqui foi só a introdução. Misericórdia. O que Paulo fala em primeiro lugar, no versículo 12, é que a igreja de Tessalônica, ela deve reconhecer o quê? Com apreço aqueles que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz com os outros. Tessalônica era uma igreja jovem. Eu não sei se Paulo deixou ali presbíteros novatos também. Talvez ele tenha pegado presbíteros de outro lugar, com um pouquinho mais de experiência. Eu não sei qual foi o contexto, mas a mim me parece que a igreja de Tessalônica tinha um pouco de dificuldade com aquele que estavam presidindo a igreja. E se uma igreja quer se atentar para ser imitadora de Deus em Cristo, a primeira coisa que ela deve fazer é atentar que os seus pastores, os seus presbíteros, a sua liderança, elas foram escolhidas por Deus para dirigir a igreja no tempo presente. Isso é muita responsabilidade. Eu não escolhi ser pastor, apesar de que, quando conheci minha esposa, então namorada, diverti ela. Eu falo, minha menina, o Senhor tem um chamado para o pastorado, é isso mesmo que você quer, você vai casar com uma encrenca na sua vida. E ela casou. O azar não é dela, não. Ela escolheu bem. Não é verdade? Ela escolheu bem. Mas, brincadeiras à parte, a primeira qualificação que nós podemos encontrar numa igreja para manter o foco, para manter o fogo do Espírito, ou seja, o propósito da missão, é que essa igreja reconheça a sua liderança. Em segundo lugar, ele admoesta aos irmãos que a igreja, sob a direção e liderança dos presbíteros, ela deve admoestar. Admoestar a quem? Admoestar, versículo 14. Exortando-vos, Paulo escreve à igreja, nós vos exortamos, irmãos, a que admoestei. O que é admoestar? No jargão, puxa a orelha. Eu fico muito triste hoje que as igrejas estão com as portas escancaradas.
Existe uma preocupação muito com o número e muito com o sucesso de igreja local. E parece que algumas lideranças têm medo de disciplinar o seu povo, se esquecendo que a disciplina, quando aplicada, ela tem uma aplicação com ênfase no amor para que a igreja cresça. E uma qualidade que nós vemos que Paulo quer que Tessalônica ela tenha, e seja uma igreja que admoece, que ela discipline o quê? Os desordeiros. Algumas traduções, ela pega essa palavra insubmisso e traduz por desordeiros. Segundo, que ela console os desanimados. Na nossa igreja aqui local, aqui, assim, não precisa apontar e nem apontar o dedo para ninguém, nem falar em voz alta, mas você acha que tem gente desanimada em nosso meio? Aquele desenho antigo, né, da Hanna-Barbera, ó céus, ó vida, ó azar. E a palavra de Paulo para a igreja de Tessalônica, que se é uma igreja que tem uma missão em Deus, ela deve cuidar do quê? De consolar os desanimados. No contexto geral dessa carta aqui, Paulo ele vai dizer o seguinte, essa carta tem um teor escatológico também, porque havia uma preocupação lá em Tessalônica, é o seguinte, olha, e aí, como é que vai ser, Paulo? Nós labutamos, trabalhamos, plantamos igreja, nos doamos, e depois, como é que vai ser? Quando que Cristo vai voltar? E aqueles que já morreram? Como é que fica? Como é que fica e não fica? E Paulo, ele traz um ensinamento para isso. Talvez, irmãos, você se desanime porque você não vê necessariamente o fim do túnel. Talvez você não veja a luz no fim do túnel. Você que me assiste aí pela internet, que às vezes pode ter deixado de frequentar a sua igreja, desanimado porque você não vê mais propósito em permanecer no corpo de Cristo, em permanecer ativo, trabalhando no corpo de Cristo. Porque você perdeu o significado, você não sabe mais para onde vai. E Paulo diz, não se preocupe com isso, porque os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar. E se nós não morrermos, e estivermos vivos na volta do Senhor, nós seremos transformados todos, estaremos para sempre com o Senhor. Mas não pare com a sua missão. Às vezes nós somos desanimados por muitas lutas e provações. Talvez nós precisamos nos lembrar daquela parábola do Senhor que diz das sementes que foram semeadas, e uma caiu à beirada do caminho, a outra caiu entre os espinhos, a outra caiu entre as pedregulhos, e uma parte delas caiu em terra boa e fértil. A que caiu na beirada do caminho, vieram os passarinhos e levaram a semente embora. Aquela que caiu em meio aos espinhos, até tentou germinar, mas os espinhos sufocaram o seu crescimento. Aquelas que caíram no pedregulho, elas até cresceram, mas não tinham raiz. E não tinham como sustentar-se, e morreram secas. Onde está a sua vida? Como está seu ânimo? Eu até considero aqui uma palavra para liderança, sabe, pastor? Como está o seu ânimo para com o Senhor e para com a sua igreja? Talvez seja hora de revisitar a primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, do 12 ao 24, para refocar a sua vida em Deus. E Paulo fala assim, olha, preste atenção. Admoeste os submissos, console os desanimados, ampare os fracos. E sejam longânimos para com todos. Longânimo, paciência cumprida, sabe? Quando você já andou uma milha, aí o Senhor fala, anda mais uma com ele.
Quando falamos para casais, né? Quando o cônjuge fala, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha mulher. Eu falo, pois é, senta e come mais 1 quilo de sal. Ande mais 1 milha. Longânimo. É verdade que entre nós existem pessoas que não têm o mesmo padrão que você tem. Mais e menos. Mas o Senhor deseja que você se una com o fraco para torná-lo forte. E isso fazemos. Como fazemos? Você conhece a nossa grade? Você conhece o nosso funcionamento? Nós temos aqui culto de terça-feira. Não temos? E o que as mulheres vêm fazer aqui, gente? Se não amparar os fracos. Temos nosso culto de quarta-feira aqui. Eu vou profetizar, pastor. Ele vai voltar para esse lugar. Eu não estou satisfeito. Mas às vezes eu vejo lá no culto de quarta-feira, tem 12, 14, 16 pessoas. E eu estou preocupado com as pessoas que estão fracas na fé. E o pior da pessoa que está fraca na fé, em vez de ir para o pronto-socorro tomar um soro na veia, ela está tentando se ajudar sozinha. Está isolada. Não vem, não comparece, não participa. E a nossa missão, fortalecer os fracos. Não que eu seja forte. Mas Deus tem uma matemática muito interessante. Uma física muito interessante. Ao contrário da física natural. Quando você pega água quente e joga na água fria, o que acontece? A água, essa fusão, essa mistura, ela fica mais quente do que a água era antes? Não, né? A tendência é que a temperatura diminua. Mas aquele que está na fé, quando se junta com aquele que está fraco na fé, a tendência não é que os dois ficam fracos. A tendência é que os dois se tornem fortes. Porque onde tiver 2 ou 3 ali reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E Paulo continua com seus conselhos. Evitai, já vou terminando. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ou seja, igreja do Senhor, se guarde de exercer a sua própria justiça. Às vezes nós queremos exercer a nossa justiça, não é? Eu sou um cidadão brasileiro. Nasci no Brasil. Minha nacionalidade é brasileira. Eu voto. Eu cumpro meus deveres civis. Tenho meus direitos, meus deveres civis. Mas como o povo de Deus está sendo contaminado pelas questões deste mundo. Como se a política fosse o norteador da igreja do Senhor. Quer seja Nero, quer seja quem estiver no poder, a perspectiva da igreja ela não muda, porque o compromisso da igreja não é com quem está sentado lá em Brasília, mas o compromisso da igreja é com quem está sentado no trono da graça. Às vezes a gente quer pagar mal para uma... Já teve gente já falando, eu vou orar para que o presidente morra. Foi misericórdia. Ore por ele. Ore por ele, ore para os ministros, ore para o seu governador. Mas, Senhor, tem misericórdia, encaminha, dá graça, que ele tenha um bom governo. Não precisa você usar salmos e imprecações, né? Queima ele, Jesus. Sapeca ele, Senhor. Isso dizendo com os que estão de fora. Agora vamos falar com os que estão de dentro. Não fui com a cara do pastor. Não gostei da palavra dele hoje. Ô Senhor.
Amassa o seu servo. Uma igreja que cumpre a sua missão em Cristo, ela não faz política. Antes, ela pratica o bem para com todos. Regozijai-vos sempre, versículo 16. Orai sem cessar, versículo 17. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Percebam que Paulo está escrevendo, olha gente, vocês são uma igreja legal, tranquilo, mas eu vou reforçar aqui para com vocês algumas práticas que é necessário que vocês tenham. A nossa igreja precisa ser uma igreja alegre. Não precisa ser uma igreja chata. Não precisa ser uma igreja sisuda, mas igreja alegre, pronta, com bom ânimo. Mas nós não acharemos essa alegria, a não ser que nós oremos sem cessar. Porque, embora nos nossos olhos nós não encontremos motivos para nos animar. Tessalônica não tinha muitos motivos para se animar. Eles estavam sendo perseguidos tanto quanto Paulo havia sido perseguido. Mas pela oração, Paulo está dizendo, pela oração, vocês vão achar o motivo pelo qual o seu coração vai bater mais forte. O seu coração vai dar pulos de ânimo para completar a sua missão. Orai sem cessar para que você tenha alegria, para que você tenha gratidão. Orai sem cessar para que não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Essa parte aqui é meio dura de entender. Porque, infelizmente, se entende por fogo do Espírito e profecia aquilo que não é bíblico. Aquela igreja de Tessalônica, ela tinha um problema. Eu vou explicar rapidamente. Até 10 horas a gente sai daqui. Fique tranquilo. Fala para gravar o Fantástico lá. A minha mulher está brava comigo. Na igreja de Corinto, eles eram muito espirituais, tinham muitos dons e tal. E lá na igreja de Corinto, eles consideravam os dons de línguas superiores até ao dom de profecia. E o dom de profecia não é chegar por, ô Getúlio, Deus está me prostrando, Getúlio, que amanhã, às 8 horas, alguém vai te entregar uma carta, e essa carta vai ser uma bênção. Não, não é isso então. Profecia é ensino da palavra. Profecia é entendimento da palavra. E que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica é o seguinte, vocês não devem desprezar as profecias, não precisa ser como os coríntios são, mas também vocês não precisam também menosprezar as profecias, porque as profecias, elas são agente de Deus para a igreja de Deus. Quando você estuda a palavra, quando você ora, quando você jejua, quando você pratica a irmandade, você está recebendo, às vezes sem perceber, a profecia de Deus para a sua vida. O ensino, a palavra forte, edificante. Eu não entendo como crentes conseguem viver fora da escola bíblica dominical. E isso aqui é um puxão de orelha assim. E eu olhando aqui para o meu auditório, eu sei quem vem e quem não vem. Se a carapuça serviu, então venha. Versículo 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. E Paulo então coroa com o versículo 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. O que você mais espera enquanto crente?
eu aguardo a vinda do meu Senhor. Às vezes eu vou para a minha cama e oro ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Vem logo. Mas eu, quando olho para a igreja, nós precisamos ainda caminhar muito para que tu venhas. Você é a resposta de Deus. Você é o servo de Deus. Você é a flecha de Deus. Você é o instrumento de Deus. Você faz parte da igreja de Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos e bendizemos o teu nome. Bendito Espírito Santo, nós estamos na tua presença como igreja. Não somente esses poucos irmãos que estão aqui, também aqueles que estão nos assistindo pela internet, ou que nos assistirão pela internet, no seu tempo. A minha oração, Senhor, é que tu cumpras em nós todo o teu querer e toda a tua vontade. A tua fidelidade, Senhor, não pode se comparar. É verdade, Senhor, que nós olhamos para nós mesmos e muitas vezes nós não vemos força alguma. Mas ajuda-nos a entender, Senhor, que toda a força e todo o poder vem de Ti, Senhor. E todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Senhor, capacita-nos, fala ao nosso coração, nos tira, Senhor, da inércia. Faze de cada um de nós, Senhor, um vaso novo, vida nova, porque esse é o nome desta igreja, vida nova. Uma vida, Senhor, comprometida contigo, com o teu reino, comprometida com o teu evangelho, comprometida, Senhor, em ser imitador de Cristo. Senhor, salva, Senhor, muita gente aqui nesse lugar. Aqueles que ainda hão de ser salvos, que já foram eleitos por Ti. E usa nossas vidas, Senhor, para completar a Tua vontade na Vila Prudente. Mesmo com pouca força, sabemos também, Senhor, faz-nos voltar a nossa vocação de igreja, para plantar igrejas, levantar ministérios, enviar missionários, ser uma igreja atuante. Assim, Senhor, é a nossa oração nessa noite. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender esta palavra, mantendo o fogo do Espírito perene em nossas vidas. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém.